Fala aí, torcedor do nosso Alviverde. Vamos reagir aqui a mais um vídeo do pessoal da ESPN, programa Sport Center. Os créditos estão na descrição. E aproveito para solicitar a você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E vamos para esse vídeo, essa reação que tem bastante coisa. Eles estão falando sobre muitas coisas importantes para nós, né? Patrocínio milionário, Facundo Torres, Paulinho, Andreas Pereira, Vitor Roque, e agora surgiu a notícia aí do Bernabé que pode chegar, o lateral do Inter. Então vamos em frente aí, tem bastante coisa pra gente falar. Não esqueça de curtir, de deixar aí o seu comentário e de se inscrever no canal. Não secretos, não ocultos. É verdade, dona? Não, aqui, amizade pura. Sincera. Sincera. Não é verdade, Vinícius Nicoletti? Boa noite. Tá assustado, Vinícius? Assustado. Conheço o André desde que eu nasci quase. Na ESPN ele já estava aqui. Já estava aqui de velha. O tempo passou o tempo. Boa noite, André. Boa noite, tudo Bruno. Bem? Feliz Natal, Vinícius. Feliz Natal, Donan. Feliz Natal ainda a todos e a todas. Tudo bem, né, Donan? Vinícius, tudo certo? Tudo certo. Maravilha. O Nicoletti está conosco aqui. Já estamos também com o escudo do Palmeiras no nosso telão, porque temos para o Palmeiras um patrocínio novo. É isso, Vinícius? Exatamente. Sportingbet, o Palmeiras fechou 100 milhões. Vai receber anualmente com bônus por títulos e conquistas. Pode chegar a 170 milhões de reais, um aumento aí de 30%, quase 40% do que recebia com a Crefisa. Então, é muita coisa em relação ao antigo patrocínio da Leila, que já era alto para o Palmeiras, hein? Esse é um presentão para o Palmeiras, não é, André? A gente vai até colocar na tela números do atual novo patrocinador, do novo patrocinador do Palmeiras, do futuro patrocinador do Palmeiras, comparados a patrocinadores e acordos atuais com outras grandes equipes, André. A gente está vendo que, inicialmente, sem simplificação, que o Vinícius traz para a gente, o Palmeiras já aparece aí entre os 3 maiores do país. Pois é, o Palmeiras atualiza a sua situação de camisa com um patrocinador master, como a gente vê aí nessa tela, no patamar dos maiores acordos, dos maiores contratos que o futebol brasileiro produz. E aí não é uma questão de ser preciosista, mas nada mais natural também, por causa de potencial de receita e outras métricas que nós conhecemos, que o Flamengo e o Corinthians estejam acima. E o Palmeiras se colocando entre os 3 melhores contratos de camisa do Brasil, com esse acordo com uma empresa de apostas. O Palmeiras foi buscar um dinheiro que está disponível no futebol já há algum tempo. Outros clubes dentro e fora do Brasil, outros países da América do Sul, Europa elite, Europa periférica, todo mundo entendeu que é necessário buscar esse dinheiro para encorpar orçamentos. E, é claro, o futebol não apenas é um jogo do lado de fora, né, das 4 linhas, em que o dinheiro significa bom jogo, boas equipes, conquistas. Não é assim. Está cheio de clube aí no mundo inteiro que tem bastante dinheiro, tem orçamento invejável, tem muita verba para investir e as coisas não acontecem porque você precisa ter o know-how de fazer futebol. De uma coisa, você pode ter certeza, por outro lado, sem dinheiro se compete. Sim. Né? Então, mas são prismas distintos. Não basta ter um saco de dinheiro, como dizia o Johan Cruyff, que disse certa vez que nunca viu um saco de dinheiro fazer um gol. Mas se você souber operar, se você souber contratar, investir, manter, se você souber trabalhar, você tem muito mais chances de fazer algo que o seu torcedor vai sentir de celebrar. O Palmeiras vem num caminho de utilização do dinheiro que está disponível, produzindo conquistas há 4 anos, exceto esse último em que apenas o campeonato estadual foi conquistado. E nem que o Palmeiras não tivesse ganhado nos anos anteriores os títulos grandes que ganhou, para um clube como o Palmeiras, o campeonato estadual não pode ser suficiente, né? Não pode ser uma baliza de temporada. É um começo, né? É melhor ganhar do que não ganhar, é evidente, mas você não pode ficar só nisso, porque senão a sua temporada vai passar a sensação de frustração. Como o Palmeiras ganhou tanto, a frustração aumenta. Então está na hora de mudar o perfil de contratações, está na hora de mexer com o elenco, está na hora de dar sequências de ideias e desenvolver o time, dar um passo à frente. E quando você tem um reforço de orçamento como esse, as coisas elas são mais possíveis, elas são mais prováveis até. Então o Palmeiras está
mais uma vez dando um passo no sentido certo, numa administração que, se antes da patrocinadora sentar na cadeira de presidente era apenas uma questão em relação à Leila, olha, está aqui esse jogador, está aqui esse treinador, está aqui esse salário, a partir do momento em que ela administra o clube, ela mudou de atuação, mas, como se mostra agora, também capaz de acertar um contrato que traz ao Palmeiras um dinheiro muito interessante. E é só o patrocinador master. Eu ia falar isso exatamente agora. Então fala, Vinícius. Pode arrecadar mais, tem outras propriedades mais 10, 15, 20 milhões, que a Manga, parte de baixo do Tem espaços ainda. Tem espaço. Porque antes era o valor, ele era composto todo, era o combo todo. Eu fui, Dona, antes da Libertadores de 2021, no podcast, o Pode Porco, você foi também, Vinícius? Fui esse ano. E a gente foi para falar de como seria a nossa cobertura, isso em 2021. E aí eles perguntaram para mim assim, o que vai ser quando a Crefisa sair? Sabe o que eu respondi? Vai ter um patrocinador maior. Porque é o que o André falou, o patrocínio ele foi atualizado. Era um patrocínio que já, há 3 anos, ele já era defasado. E é o que o Palmeiras consegue, a resposta que o Palmeiras consegue dar agora. E é o lugar do Palmeiras, dentro do mercado. A gente está falando de um clube que briga para estar ali entre as 3 maiores torcidas do país, no mínimo top 5. E é um clube protagonista. Então, foi uma parceria, Crefisa e Palmeiras, foi boa para os 2 lados. Só que chegou um momento que esse contrato, de fato, estava ultrapassado e, pensando no melhor para a instituição, você tinha que ouvir o mercado, porque o mercado estava disposto a pagar mais. Sim. Então, é um ótimo contrato para o Palmeiras, mostra muito do peso da camisa, da dimensão desse projeto esportivo, porque ali tem um projeto. Já explica muito de uma agressividade do Palmeiras nessa janela, porque ele tem sido protagonista muito por conta de grana que o Palmeiras arrecada com vendas, né, de jogadores, porque faz um ótimo trabalho de base, enfim, com bilheteria. O Palmeiras, e eu escutei muito isso por muito tempo, né? O Palmeiras era dependente da sua parceira. E isso não é uma verdade. O Palmeiras, ele se organizou, ele tem outras frentes de arrecadação e de renda para se tornar forte. E ele é forte, ele pode ir para o mercado para ser mais agressivo, para buscar contratações e para pagar o que a gente está vendo aí. Em nomes como o Andrés, não está fechado ainda, mas o Palmeiras tem o dinheiro para isso. Acho que desde que o Campeonato Brasileiro acabou, Bruno, para mim, notícias só positivas. Só mostra como é um clube com uma gestão modelo da sua forma. Cada clube tem uma forma de reestruturação, mas ele se reestruturou e ele se consolidou como uma potência do futebol sul-americano. A tendência é essa, é arrecadar cada vez mais. E se tiver essa competência que o André falou, continuar com essa competência na parte esportiva, vai ser sempre primeira prateleira. Porque até agora, oficializada é só a contratação do Facundo, Vinícius. Por enquanto, só o Facundo. O Paulinho não está oficializado ainda? Não, mas a expectativa é que seja agora entre Natal e Ano Novo, né? A segunda contratação do Palmeiras, só esses 2 jogadores, cerca de 190 milhões de reais de investimento do Palmeiras. Os investimentos todos que a gente falou, com bônus, com camisa, com manga, outro espaço na camisa, pode chegar a 200 milhões por ano. Então o Palmeiras já está gastando esse dinheiro antecipado e vai atrás de mais jogadores, né? O Andrés Pereira, você falou aí, está negociando, já tem a proposta, isso deve andar agora depois do Natal. O Palmeiras apresentou um projeto para o Andréas, ele gostou desse projeto, então, e conta muito com a vontade do jogador de chegar e falar, ó, eu quero sair, quero ir para o Palmeiras, tem seleção brasileira, tem Copa do Mundo ano que vem, tem Mundial de Clubes, então o Fula não precisa de dinheiro, nem 20, nem 30, nem 40 milhões, se ele não quiser vender, não vende, mas depende muito aí da vontade do jogador e ele gostou do projeto, então o Palmeiras conta com isso para fechar aí mais esse reforço para a próxima temporada. E a gente vê ali Vitor Roque, também é uma situação, o Palmeiras, a gente trouxe isso, né, no meio do ano, o Palmeiras tentou a contratação dele por empréstimo, ele estava em baixa no Barcelona, apresentou o projeto, o Barcelona aceitou todo o projeto, mas o Vitor Roque preferiu jogar na Europa, preferiu permanecer na Espanha. Por lá. E aí ele tem um contrato de empréstimo por 1 ano, fica até o meio da próxima temporada, né, o final da temporada na Europa, e
E o Palmeiras vai tentar um contrato em definitivo com o Barcelona, vai tentar um acordo com o Barcelona. Então, se rolar esse negócio, provavelmente só no meio do ano. E aí, aquela questão, o torcedor pergunta, dá tempo de disputar o Mundial de Clubes? Dá, porque a temporada na Europa vai acabar no final de maio. E vai ter uma janela para inscrição de jogadores para o campeonato, é isso? O campeonato, ele vai chegar aí 2, 3 semanas para fazer um treinamento, tentar entrosar com os companheiros, mas é uma negociação muito difícil, porque ele já mostrou interesse em permanecer. E hoje ele é o vice-artilheiro do time. Vai chegar daqui 6 meses, daqui 5 meses, né, que é em maio, outras propostas aí, tentando a contratação do jogador. Outros clubes da Europa, por exemplo. Né? Mas aí a gente tem, acho que, escolhas diferentes dos jogadores, né, André? Porque o Palmeiras mostra que tem condição financeira para para tentar a contratação. Aparentemente, tendo o Andrés alguém que estaria de estar para o Brasil e outro que, mesmo em um time menor, aparentemente tem a intenção de continuar por lá. Aí me parece que é muito mais da escolha pessoal do jogador, da carreira, do que da condição financeira do clube. Assim, um caso não serve de parâmetro para o outro, né? Por exemplo, o torcedor às vezes fica bravo, a gente muda de assunto falando de um time, do outro porque é um exemplo que cabe. O Oscar foi convencido a voltar. Sim. E aí, por que ele foi? Ele pode dizer, no dia que ele chegar aqui e for apresentado, ele viu, depois de conversar com pessoas que são importantes para ele, seus agentes, familiares, etc., outros jogadores, coisas que no início da negociação ele não via, ou ele preferia nem pensar, porque ele queria continuar onde ele estava, no futebol chinês. Ou apenas a ideia de voltar ao Brasil não era algo que agradava nesse momento. O Felipe Anderson tinha mercado, entendeu que a oportunidade que o Palmeiras lhe dava era suficiente para fazer esse movimento, e fez. Os primeiros meses dele aqui no Brasil, jogando pelo Palmeiras, certamente não foram do jeito que ele queria, mas ele ainda tem muito tempo para fazer isso, e o Palmeiras não deve perder a fé nele por causa desse período inicial, pelo menos é a minha opinião. Então, assim, a questão do Vitor Roque, a gente tem falado sobre isso desde a semana passada, ele não tem sido o jogador, do ponto de vista da confiança para jogar, que a gente via aqui no Atlético Paranaense, e dava a impressão para todo mundo, esse cara vai ficar aqui muito pouco tempo. Sim. Ele não é daqui, o futebol dele pertence a outro centro. Ele chegou nesse outro centro e as coisas não aconteceram. Não aconteceram porque não acontecerão, ou ainda não aconteceram mesmo mudando de ares, indo para um time onde teoricamente a pressão é menor, mas ele já carrega o primeiro momento não ter sido bom, né? E o Andreas Pereira pode ser outra coisa. Basta, não é que basta, né? Mas atualmente, já há algum tempo é assim, a vontade do jogador, mesmo diante de situações contratuais muito difíceis, é o que determina. Porque ninguém quer ficar com um jogador insatisfeito. E são raros os jogadores que são não enquadrados, porque essa é uma palavra forte demais, mas que quando um dirigente chega e mostra a realidade, fala assim, olha, não faz sentido esse seu comportamento. Você precisa ser profissional e ficar aqui. Sim. Como, por exemplo, o Dudu, que acaba de deixar o Palmeiras. Né? O Palmeiras, na passagem anterior, ele queria sair, o Palmeiras melhorou o salário dele, ele quis sair de novo. Foi o Gagliotti que disse para ele, Dudu, se não me engano, foi o Gagliotti. De novo, a gente já acertou a sua situação aqui. E ele então continuou. Então, acho que cada caso, a vontade do jogador costuma prevalecer, mas há alguns exemplos também de jogadores que preferem não criar um problema porque entendem que aquilo que eles se comprometeram a fazer precisa seguir, o papel precisa valer. Tem um pontinho Vinícius, só do Andreas aí, tem um ponto muito importante, que o salário dele não é muito alto no Fulham. Então, ele viria no Palmeiras para ganhar o dobro que ele ganha. Para ganhar o dobro do que ganha na Inglaterra? Olha, esse é um ponto que eu queria até reforçar, além disso que o... como o Abel, né? O Abel que ganha no Palmeiras, o que o Rubem Amorim foi ganhar no United. Isso mostra como o futebol brasileiro cresceu, do ponto de vista de mercado, na parte financeira, e o Palmeiras, a gente acabou de falar aqui, como ele é uma máquina de arrecadação. Só tem outra situação, né? Para se comparar Andrés com o Vitor Roque. Primeiro, o Vitor Roque tem 19 anos. Sim. Sai daqui, a projeção de teto dele é muito maior. Sim. Ele vai para o Barcelona e, às vezes, o de primeira. Eu vou citar um exemplo aqui também. O Coutinho, por exemplo, ele demorou para explodir. Sim. Ele vai para o Inter de Milão, ele passa por um empréstimo no Espanhol, depois ele explode de vez no Liverpool. Então, às vezes, é o desejo do atleta, não, eu quero dar certo
Europa, eu acho que eu tenho esse potencial. E eu acredito nesse potencial do Vitor. Tanto que ele está sendo um jogador importante no Betis nessa temporada. A situação do Andreas já é mais diferente. Vivido, né? Mais vivido, ele tem 28 anos, é muito bom jogador, mas, tô falando por mim, eu acho que ele está muito mais próximo da seleção do protagonismo. Ele está numa vitrine muito maior de valorização no Palmeiras, sendo um camisa 10 do que no Fulham. Pelo que o Palmeiras... Mesmo o fato de ele já vir sendo convocado. Sim, mas eu acho que no Palmeiras aqui, essa proximidade faz a diferença. E ele é um jogador especial, tecnicamente. Pode ganhar títulos, né? Ele pode ganhar título. Então, é isso. Desculpa te interromper. Não, é isso. Né? O Gabriel Barbosa falou no Podpah, ou no qual dos... Foi. Me perdoe. Jogar num time que ganha. Aquela frase, é melhor ficar no Brasil sendo campeão do que ir para a Inglaterra e ficar em 10º lugar. Sim. Foi mais ou menos essa Foi. a frase dele. É claro, é a opinião dele, não se discute. Claro. Ele tem absoluto direito de dar a opinião dele. Como o Scarpa estava num time campeão e preferiu ir pro Nottingham Forest. Isso, porque são exemplos. O que o Scarpa buscava? Primeiramente, uma experiência pessoal também para ele e para a família dele, numa outra cultura, em outro país, aprender um outro idioma. Ele buscou isso, ele quis fazer isso, né? Então, cada um tem a sua forma de enxergar as oportunidades que persegue na carreira profissional. Então, é a opinião do Gabriel. Não tem certo e errado. Eu não sei, eu falei isso no dia que ele mencionou essa opinião, que eu não sei se os jogadores brasileiros, para fazer esse paralelo, que estão na metade da tabela na Inglaterra, concordam com ele. Sim. Eu não sei. Sim. Talvez não, mas talvez sim. Porque existe uma coisa que é a projeção esportiva que o Palmeiras ofereceria ao Andreas, que o Fulham não vai oferecer. Sabe quem eu acho que concorda Nunca. com ele agora? O Luiz Henrique, do Botafogo. Pode ser. Que não foi utilizado da maneira que ele gostaria e poderia, Betis, no próprio Betis. Vem pro Botafogo, se torna Verdade. um símbolo, um protagonista do time, campeão, e tá na E seleção sabe brasileira. Quem não concorda com ele? O William. Sim. Ele estava no clube dele aqui e ele preferiu, por questões até de violência, né? Voltar ali para Inglaterra. São casos e casos. São né? casos e casos. Ô Vinícius, eu vou já chamar o Oscar, né? Que já falou, novo reforço do São Paulo. Mas só atualiza do Bernabé. Como é que tá essa situação, o lateral esquerdo do Internacional? O Bernabé é um negócio de oportunidade, né? Porque ele tem empréstimo com o Inter até o final desse ano. Foi destaque no Campeonato Brasileiro, inclusive bola de prata. E o contrato por empréstimo dele, ele é do Celtic, da Escócia, acaba agora no final desse ano. Então, se o Inter tem a prioridade para fechar o negócio, mas o Inter não tem os 5 milhões de euros que o Celtic quer. Está negociando, mas convence também o jogador a aceitar a proposta salarial, mas ele já sabe que tem outros clubes querendo. O Palmeiras é um deles, o Corinthians também é outro time, o Corinthians está atrás de lateral. Também? Já sondou aí o Arana. Tá caro, o Bernabé seria uma opção até mais barata que o Guilherme Arana no Atlético. Então, tem correndo, mas precisa esperar até o dia 31 de dezembro, se o Internacional não exercer a prioridade, aí o Palmeiras vai agressivo no mercado e vai tentar... Aí o Celtic pode ouvir outros... Pode ouvir outras propostas. E o jogador também, o Palmeiras, claro, já se inteirou de quanto ele ganha, de quanto pretende ganhar. Isso aí já está sabendo de tudo, né? Mas... O Palmeiras conta, Nicolete, com a venda de outros laterais. Aí deve vender. 3 já, né? Deve vender, ou o Vanderlan. O Vanderlan e o Caio não ou vão o Caio ficar. Paulista. O Piquerez volta agora, né? O Piquerez volta, né? O Caio e o Vanderlan não devem ficar. E vai negociar um dos dois aí para passar para frente. Olha, já o Gustavo... Bom, é isso aí, rapaziada. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos seus comentários se vocês gostaram. Curte o vídeo. Se inscreva no canal. Eu agradeço aí a companhia de vocês e até a próxima. Um abraço.